que alinhar esses cortes aqui com a ferramenta, tá? Então a gente pode visualizar aqui, ó, que eles estão dentro, né? Vou encaixando a ferramenta. Na lateral dele, eu tenho uma ferramenta específica para achar o ponto morto superior aqui, ó. Coloco a ferramenta, ele estando na posição, vou travar ele aqui, né? Então estou lá, ponto morto superior, os dois comandos certos, né? E aqui na frente, ó, as polias não são chavetadas, então nem sempre a polia vai bater na marca aqui na frente como deveria, tá? Elas estão fora de posição, ó, deveria estar alinhada aqui em cima, né? Mas o cara prendeu a polia lá de qualquer jeito lá e não deu certo, né? Então, se vocês forem alinhar e confiar só nessa marca da polia, vocês podem estar montando o comando errado e ter um prejuízo aí no motor, né? Eu peguei esse motor aqui para mostrar para vocês que a importância da gente usar as ferramentas adequadas, né? Então aqui, ó. Vou mostrar aqui as polias, né, que são não tem chaveta, tá? Nem aqui, nem aqui. Então, se eu não usar a ferramenta correta, né, pode ter problema com isso aí. No virabrequim também. Um erro comum de acontecer aí olha lá, a polia vira e o motor está travado. Tá vendo? A polia aqui está virando e o motor está preso lá, está travado. Então, sempre que eu for fazer a montagem aqui, eu preciso tomar muito cuidado com isso para não acontecer de eu movimentar o meu motor aqui e os comandos ficarem parados, e aí o pistão vai pegar na válvula, né? Aí eu vou ter uma série de problemas aí. Então vamos lá. Deixa eu afastar ele um pouquinho aqui. Principais problemas que a gente tem tido, tá, com relação ao sistema de transmissão. 55% é falta de manutenção, tá, do próprio proprietário do veículo. Tá? O cara não troca a correia, passa o período de troca, então o cara acaba esquecendo, né? 17% são instalações inadequadas. O cara instala a correia, não põe na marcação, coloca a polia que não é do carro, não vê pelo próprio tabela, né, pelo próprio catálogo do usuário, ele não aplica a peça ideal. 12% é transmissão mal desenhada. Seria transmissão mal desenhada. No caso do Gol, por exemplo, o tensionador externo ali que movimenta o ar-condicionado, alternador e tal, ele tem um desenho específico. No caso do Gol, existem 3 maneiras diferentes de eu montar, e só uma é a correta. Ele dá a montagem, tá? Só que ele não abraça a polia como deveria. Então, quando eu funciono o meu motor, essa polia vai patinar ali, vai fazer barulho, vai provocar ruído, né? Então, nas caixinhas da Nitron, a gente manda o desenho, né, de como deveria ser a instalação correta aí, para poder colocar lá no sistema, né? 8% são fatores ambientais. O cara tá num dia aí na cidade aí onde teve um alagamento, alguma coisa, o cara pega e entra, né? Ele esquece que o motor ali na frente, ele vai estar submerso na água, com aquela água suja, com poeira, terra, né? Tudo ali girando no meio das polias, né? 5% manuseio inadequado da correia na instalação. O cara guarda o tensionador num local úmido, põe a correia dentada, pendura no prego na parede. Essas coisas provocam vinco, né, na correia e ela pode romper em função disso. Tá? Então, a gente já viu aí que a gente tem alguns problemas aí.
3% são componentes aí com falhas de fabricação, tá? Outro problema que a gente viu também, que acontece, no mercado a gente tem dois tipos de correia, tá? Que é a Color Prene, tá? E a HNBR. Qual a diferença? Até 1980 mais ou menos, os motores eles tinham uma determinada rotação, um determinado funcionamento. Com o passar do tempo, foi sendo evoluídos os motores, né? E a temperatura do motor também subiu, tá? Em função disso, a correia começou a ressecar mais rápido e provocar trincas no dorso, tá? Então, foi desenvolvido um material diferente, tá? Que é o HNBR, que ela dura bem mais do que a correia Color Prene, né? No mercado, eu ainda tenho as duas correias que podem ser aplicadas no mesmo veículo, tá? A diferença é o preço, né? Então, às vezes, a correia mais barata nem sempre seria a melhor solução aí. Se o carro saiu original de fábrica com a Color Prene, eu posso voltar a usar a Color Prene nele e posso usar uma HNBR. Se o carro saiu de fábrica com HNBR, eu não posso usar uma Color Prene e, né, logicamente, só posso usar a HNBR. Aqui tem um gráfico, ó, com relação à vida útil, né? Então, o motor trabalhando a 92 graus centígrados, tá? A Color Prene durou, ela rodou aí, a vida útil dela foi de 200 horas. Já a HNBR, ela foi para 500 horas aqui. Então, mais do que dobrou, né, a vida útil em função desse material aí da correia, né? Outra coisa que o pessoal não se atenta, né? Então o cara vai lá, pede na autopeça e às vezes pela pressa, às vezes até falta de informação, existem uma infinidade de tipos de dente, né? Então tem mais aí de 13 tipos de dentes diferentes, né? Eu tirei algumas aqui só como exemplo, mas perfil S, por exemplo, é o primeiro perfil usado nos comandos de válvula para motores a gasolina e diesel. Ele tem lá um desenho um pouco mais quadrado, né? Perfil SX dão mais confiabilidade solucionando o problema de ruído produzido em policloroprênio, né? E em HNBR. Era uma correia que fazia muito ruído e com o aumento de rotação isso piorou, então foi necessário alterar o desenho. Se vocês lembram, por exemplo, no motor do Tempra, né? A altura do dente era muito baixa, a correia não abraçava direito toda a polia, né? Então tinha aí alguns problemas aí disso aí. E aí foi tendo algumas alterações, tanto de altura, de canaleta e tal. Então preciso verificar antes se realmente a correia que eu estou aplicando no carro é realmente a que está no catálogo, né? Um dos maiores problemas que a gente tem é o problema de tensionamento da correia, né? Existe no mercado aí algumas ferramentas, tá? Essa aqui, por exemplo, eu instalo ela na correia, tá? E vou apertando ela até liberar a catraca, aciono um equipamento e ele vai aumentando a tensão na correia até ele medir mais ou menos a tensão e vai te indicar lá no visor lá se a correia está folgada ou se ela está muito esticada, né? Tenho também por frequência, né? Eu aproximo ela aí da correia e pela frequência dela, o aparelho consegue detectar se ela está muito esticada ou pouco esticada. Então ela funciona mais ou menos como aquele aparelhinho da gente afinar violão, em que eu vou lá, né, mexendo na corda e tal, e ela vai me dando, em função de LED lá, se ela está muito esticada ou não, né? Seria mais isso aí. Aí pode falar, pô, mas na minha cidade não tem, eu não acho uma ferramenta dessa, né? Existe uma outra forma, né? Posso ter por flexão ou por torção. Vou pegar na lateral da correia, tá? No ponto dela ali, e flexiono ela. Ela tem que se deslocar no máximo 2 centímetros, tá? Ou então, por torção, vou pegar ela na lateral, também no ponto mais distante aqui entre as polias, e flexionar ela, né? Até ela girar 90 graus. Isso aqui é um paliativo, não tem precisão nenhuma, como os aparelhos, mas é uma forma da gente poder
ter pelo menos um controle próximo aí do que deveria estar, né,